está aqui entre nós. E é neste espírito e nesta fé reverente que nós agora, mais uma vez, abriremos a Santa Palavra de Deus com o objetivo de, outra vez, ouvirmos a voz do nosso bendito Salvador. Vamos abrir na carta aos Hebreus, capítulo 5, onde nós faremos a leitura e também a exposição da palavra nesta noite, dos versos 1 até o verso 10. Hebreus, capítulo 5, versos 1 a 10. Como de costume sempre fazemos nesta igreja, onde a palavra tem posição central, nós pedimos a você que mantenha a sua Bíblia aberta ao longo de toda a exposição, para que nós experimentemos ao máximo o ensino que o próprio Cristo nos dará nesta noite. Onde diz assim a perfeita palavra de Deus: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Vamos curvar a nossa cabeça e falar com Deus mais uma vez. Poderoso Senhor, nós nos curvamos diante da Tua majestade, porque nós entendemos, Senhor, que aqui somos nós que precisamos de Ti. O Senhor conhece, ó Deus, a cada uma destas pessoas que o Teu próprio Espírito chamou e eficazmente fez estar aqui, neste momento, para ouvir esta palavra. Portanto, Senhor, fala ao nosso coração. Ajuda-nos a compreender claramente os Teus propósitos nesta noite. Varre para fora da nossa vida, Deus eterno, a incredulidade, o medo, os pavores, as inseguranças, as incertezas da nossa alma. E assim, ó Deus, sejamos revestidos de poder que vem do alto, para encarar todas as demandas desta vida de frente. Ajuda-nos, ó Deus, e nós estaremos ajudados. Fica conosco, Senhor, e nós estaremos bem acompanhados. Segura firme, Senhor, na nossa mão e torna fértil a terra do nosso coração. E nós, ó Deus, veremos frutificar em nós os Teus propósitos e viveremos uma vida cheia de significado. Opera estas coisas, ó Deus, porque nós precisamos de Ti. E nós as pedimos no nome santo de Jesus, que é o Senhor deste culto. Amém. Amém. Deus é o supremo criador de todas as coisas. Deus governa aquilo que criou. E tudo o que Deus criou, dito pela perspectiva do próprio Deus, é muito bom. Nós estamos no mundo de Deus, como temos aprendido, bebendo a água de Deus, respirando o ar de Deus, experimentando o sol que é de Deus. Todas as benesses de que nós temos aproveitado nesta vida vêm de Deus. Não há fonte de bem que não seja o trono e a mão poderosa do próprio Deus.
Deus está para muito além dos melhores e mais poderosos governantes desta terra. Todos eles são temporários, são coisas que em um momento existem e no outro já não existirão mais. Deus, no entanto, é eterno. Ele reina desde sempre. Portanto, estar diante de Deus é alguma coisa que todos os homens deveriam desejar. Estar na presença de um poderoso governante é algo que todos nós gostaríamos de gozar. É um privilégio estar na frente de alguém que tem poder, porque quem tem poder também pode te dar. O fato é que nós temos, como homens, desejado estas posições porque entendemos o que elas significam. No entanto, estar na presença de um poderoso não é um direito de todos, mas o privilégio de alguns. Nem todos nós podem entrar na sala da presidência, nos palácios da nossa nação, nem dos governos locais, nem dos da federação. Nem muitos de nós podem entrar nas salas de governos de outros estados, desfrutar da presença de governantes de outras nações, de outros países. Que grande privilégio seria estar lá. Quais coisas nós pediríamos, quais coisas nós levaríamos como demanda, quais dificuldades nós apresentaríamos, quais seriam os nossos clamores diante dos poderosos desta terra. Estar diante do poderoso Deus é um grande privilégio, mas também um grande perigo, porque nós não estamos na frente de alguém que se deixa levar pelas vias da corrupção. Estar diante do Deus Todo-Poderoso não é estar diante de alguém que pode ser pago com bajulações ou com qualquer tipo de barganha que se possa obter desta terra. Ora, Ele é dono de tudo. O que nós podemos apresentar a Ele que arrancará suspiros de seus lábios? A resposta óbvia para esta pergunta é absolutamente nada. Estar na presença de Deus é um grande privilégio, mas é um grande perigo. Porque nós estamos dentro daquele que nos vê não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aquele que lê as linhas do nosso coração, que nós nos esforçamos por ocultar. Aquele que enxerga o que vai em nós, que nós mesmos queremos esquecer. Estar na presença de Deus é perigoso, porque Ele é o soberano, o santo de toda a terra, e nós somos pequenos, falhos, e todos nós passíveis de uma sentença eterna. Estar na presença de Deus é algo muito bom e importante, mas é algo perigoso. E então, quando algo desta natureza acontece, ou seja, quando nós não podemos estar na presença de alguém poderoso, grande o suficiente, capaz de resolver aquilo que a gente precisa, ou de olhar para as injustiças que abalam o nosso coração, um outro caminho para isso é ter alguém que nos represente lá. Este é o esforço dessa nação. Não podendo o presidente que lá está ouvir ou não querendo ouvir a cada um de nós, temos os nossos representantes, nós os escolhemos para isso. A tarefa deles é, ou pelo menos deveria ser, representar diante do soberano mandatário da nação as demandas de quem vive aqui com o pé no chão. Agora, diante deste que pode resolver as nossas causas difíceis, ter um representante é algo bastante saudável, uma coisa desejável. Mas a pergunta é: quem poderá nos representar diante do soberano Deus de toda a terra? Se entrar na presença daquele que é santo é suficiente para fulminar a nossa existência, que é cheia de profanações, então quem pode entrar na presença dele, já que eu não posso fazê-lo? Quem poderá falar àquele que tudo pode resolver, quando eu devo me calar na presença de sua majestade? Quem poderá fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer? Quem terá o mérito de entrar na sala do trono da humanidade para interceder em favor de alguém pequeno como eu e você? Quem poderá fazer isso? Quem poderá entrar e sair ileso da presença daquele que tem o poder e o direito de fulminar a todos por causa de seus pecados? Quem poderá fazer estas coisas? O autor aos Hebreus escreveu esta carta porque muitos de nossos irmãos no passado
estavam fazendo as malas e voltando do cristianismo, religião verdadeira, para o judaísmo, uma religião falida e condenada pelo próprio Cristo. Eles estavam dispostos a fazer o caminho de volta, porque ainda estava vigente, no tempo em que esta carta foi escrita, o título que nós damos àquela nação ou àquela cidade de Jerusalém de a mãe do templo. Cravado no centro da cidade, a construção gigantesca do templo de Jerusalém, funcionando a todo vapor com seus sacerdotes e o seu sumo sacerdote. Havia ali o representante que durante séculos havia sido legitimado como o único que era capaz de receber as petições do povo e apresentá-las a Deus. Lá estava o sacerdote único legitimado para ouvir as petições do povo e dá-las ao Senhor, para apresentar as ofertas, os sacrifícios do povo diante de Deus. Os nossos irmãos do primeiro século estavam assustados, porque no coração deles pairava uma dúvida, e onde a incredulidade chega, o mal se estabelece. Como um mofo que começa como uma pintinha preta na parede do banheiro e, se não for cuidado, alastra-se por toda a edificação. A incredulidade, quando chega no coração, se não for tratada, destrói toda a fé. Eles desconfiavam que este agora que era apresentado como sacerdote deles, como o sumo, quer dizer, o principal, o supremo sacerdote deles diante de Deus, fosse de fato alguém apto e capaz para diante do Senhor apresentar as petições, as demandas do povo adorador. O sacerdote apresentado era Cristo. O sumo sacerdote era o Messias encarnado. No entanto, ele era um homem que viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. O povo estava em busca de um sacerdote que pudesse ser visto a olho nu. E não havendo o próprio Cristo para ser visto ao seu redor, eles desejaram voltar ao sacerdote que podia ser visto, aquele do templo. Afinal, ele estava lá trabalhando a todo vapor, com as malas prontas e com a incredulidade a proliferar no seu coração. Os nossos irmãos do primeiro século foram aos poucos deixando de crer naquele que era para ser crido sem ser visto, naquele que era para ser crido sem ser tocado, naquele que era para ser crido sem ser materializado diante deles. Nós, o povo de Deus, fomos chamados para viver pela fé. Isto é, ver para crer? Não, é crer para ver. Nós fomos chamados para uma perspectiva nova, maior, mais sublime. Mas os nossos irmãos estavam duvidosos da eficácia desta fé, da eficácia deste representante, da eficácia deste sacerdote, e estavam prontos para voltar aos velhos rudimentos da religião reprovada. Agora, irmãos, o autor deste texto dá uma composição robusta, um texto que vem não de sua própria inspiração ou criatividade, mas a obra do Espírito que, operando por meio dele, corrige o problema do mofo, varre para fora a incredulidade, ensinando-os a respeito da eficácia do Cristo que os salvou, para continuar representando-os diante do Deus Salvador. Portanto, nós estamos diante de um texto que é o remédio para a incredulidade, a respeito da suficiência de Cristo como nosso representante diante de Deus. Eu convido você a nós nos achegarmos a este texto, fazendo, portanto, esta pergunta: por que Jesus é o único capaz de nos representar diante de Deus? Por que Jesus é o único capaz de nos representar diante de Deus? Antes, porém, de ouvirmos a primeira resposta, eu gostaria que você entendesse que nós estamos também em meio a um problema, como estiveram os nossos primeiros irmãos. Há muitos de nós que acreditam poder haver eficaz representação diante de Deus, que vem de outro que não de Cristo. Eu preciso afirmar a vocês que nem todos os santos católicos juntos
são capazes de representar uma única demanda nossa diante de Deus ou da sala do trono? A razão é simples. Estariam eles usurpando uma posição que não é deles, mas do Cristo? Eu preciso dizer a você que nem mesmo nossa piedosa irmã Maria é capaz de passar à frente nenhuma petição que você tiver, porque ela própria chamou Cristo Jesus de o meu Salvador. Quem precisa de ser salvo entende as limitações que tem diante das limitações ou das necessidades que enfrenta. Quando ela chama Jesus de Salvador, ela se coloca ao nosso lado, é o lugar em que ela está, como alguém que precisa de ajuda para ser ouvida, e não que pode nos ajudar a sermos ouvidos nas nossas petições. Nós aqui estamos diante de um problema no nosso século, que são estes autoproclamados apóstolos que por aí estão, ou mesmo proclamados por um pequeno grupo que usurpam o lugar de Cristo, dizendo ser eles aqueles que podem levar as suas petições ao Senhor. Geralmente o fazem por alguma bagatela de dinheiro. Estão muito dispostos a cuidar de você diante de Deus, desde que você esteja bem disposto a patrocinar a obra que eles apresentam. Há outros ainda chamados sacerdotes, que nada mais são do que algo saído de uma latrina imunda e que oferecem sacrifícios de animais e coisas dessa natureza, sob o pretexto de que são capazes de fazer ouvir a sua voz, reverberando pelos céus, a terra, o inferno ou por onde for. As propostas são muitas, as ofertas de sacerdócio também, e não são poucos de nós que estão prontos para fazer as malas do verdadeiro cristianismo e ir atrás destes tais, aceitando que eles são capazes de levar aquilo que nós precisamos diante de Deus. Eu preciso dizer a você que isso tem que parar aqui. Esta palavra nos ensina que há um único capaz, legítimo e suficiente representante do homem diante de Deus. E o nome deste homem é Jesus Cristo. A pergunta é por quê? E a resposta primeira vem nos 2 primeiros versos. Observe comigo na sua Bíblia. Assim disse o autor aos Hebreus: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios. Outra característica que o sacerdote tinha que ter, verso 2, é que ele precisava ser homem para que fosse capaz de quê? De condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois ele também está rodeado de fraquezas. Agora vamos entender o que isso significa. A pergunta é: por que Jesus é o único capaz de nos representar diante de Deus? A resposta que estes 2 versos nos dão é porque Jesus é homem como você e eu. Ele não era homem, ele não será homem, mas ele é homem como você e eu. Jesus Cristo é alguém que carrega na sua composição uma estrutura material, biológica e química semelhante à nossa. Quando Jesus ressuscitou, as pessoas tinham um certo receio de que ele era ou não alguma coisa humana. O Senhor, sabendo disso, imediatamente, quando esteve com os seus discípulos, disse a eles: tem algo para comer? Eles disseram: tem. Trouxeram e começaram a dar ao mestre, que comia pães e peixes. E pasmem, nenhum pedaço de pão, nenhuma lasca de peixe passou direto do seu estômago e caiu embaixo da cadeira. Tudo ficou dentro dele. Tomé, um dos discípulos, disse: Senhor, mostra-me as feridas. E ele: pois não. Apresentou as suas chagas, agora cicatrizadas. E ele disse: este realmente é o Filho de Deus. Jesus era um homem de carne e osso. O centurião, quando o viu ser crucificado, no último momento, para certificar-se de que ele estava morto, deu nele um espetão de uma lança, e o que saiu? Sangue e água. Era gente de carne e osso. Agora, nós estamos diante de um texto que diz para nós que Jesus é um homem como nós. E a pergunta é: por que ele é o único capaz de nos representar? A resposta é porque ele é um homem
como nós. E você se pergunta, e qual é a vantagem disso? Para que tanta empolgação dizendo que o homem que me representa é um homem como eu? Uma pessoa em certa medida comum? Ora, o autor explicou, verso 2. Um homem é capaz de condoer-se dos ignorantes, porque ele próprio está cercado de fraquezas. Este é o nosso Senhor. Um Deus que encarnou-se, colocou os chinelos da realidade e pisou no chão da vida, que viveu conosco a realidade de ser quem somos e de passar pelas lutas que nós passamos. Este agora é capaz de condoer-se da nossa condição, tendo sido ele próprio vítima desta condição difícil e limitada que nós experimentamos. Veja como estes falsos sacerdotes de nossa época estão distantes dessa realidade. Chegam em seus templos dentro de helicópteros, não pegam o ônibus lotado, não andam nas ruas empoeiradas por onde nós temos de passar, não lidam com os perigos da violência do nosso tempo, não passam pelas lutas de um homem real como nós, não experimentam a escassez e os excessos, as escassezes financeiras, os excessos desta natureza ao nosso redor, chuva demais, vento demais, seca demais. O nosso Senhor experimentou todas essas coisas, todas essas coisas. Ele pisava no chão do mundo real. Diferente destes outros que nos governam e que dizem nos representar, a maioria deles absolutamente desconectados da realidade da vida real. Há pouco falávamos sobre isso aqui mais cedo. Falam que a inflação vai bem, falam que as coisas estão em ordem, que está tudo em seu lugar, óbvio, porque não entram no mercado que você e eu não fazem as compras contando as moedas no bolso para ver se consegue fechar no 0 a 0. Não sabem o que é escassez, estão cercados numa cúpula de uma vida elevada e desconectada da vida real. Mas o nosso Salvador é diferente de tudo isso. É isso que o faz legítimo para entrar na sala do trono, para falar com Deus a nosso respeito, para fazer diante de Deus aquilo que nós não podemos fazer, súplicas constantes em favor daqueles por quem Ele próprio morreu. Há muitos homens que foram eficazes em requerer de outros a própria vida para salvar seu reino. Mas o nosso sumo sacerdote, que também é rei, deu a sua própria vida para fazer de mim e de você membros do seu reino. Qual é o governante que está disposto a isso? Qual é o governante que está disposto a sacrificar um dedo de sua mão para dar a nós aquilo que nós precisamos para melhorar a nossa vida neste mundo? Este deu o seu corpo inteiro para melhorar não a nossa vida neste mundo passageiro, mas para resolver o nosso problema da eternidade. Este é o nosso suficiente Salvador. Este é o suficiente representante que temos diante de Deus. É aquele que te entende, irmão querido, quando você fecha os olhos e fala das dificuldades que você enfrenta, porque Ele também as enfrentou. Ora, esse Senhor Jesus compadeceu-se das pessoas que o buscaram. Nós podemos aqui falar de uma infinidade de episódios em que isso está registrado, mas eu quero lhes lembrar apenas alguns, quando, por exemplo, ele viu a viúva em Naim. Lembra desta história? Uma mulher que havia perdido tudo, seu marido, havia perdido suas posses, havia perdido sua dignidade naquela sociedade e agora havia perdido o seu último filho. Sem expectativa, na certeza de que agora se tornaria uma pessoa mendicante, sem certeza de futuro, apavorada com o presente, cheia de lágrimas de luto e de pavor a respeito do que viria, ansiedades. O Senhor Jesus, conforme o registro de Mateus, capítulo 14, verso 14, disse, viu a cena e compadeceu-se dela. Compadecer-se é uma palavra que vem do original grego que tem a ver mover as entranhas em relação ao outro. O homem do mundo antigo pensava assim. Ele pensava que quando emoções aconteciam dentro de nós, elas vinham de um lugar chamado entranhas, porque a barriga se mexe no momento em que alguma coisa está acontecendo muito intenso no nosso eu interior.
aquela dor, aquele aperto, aquela disenteria ou coisas que decorrem destes movimentos, eles diziam, ora, isso vem das entranhas. Em outras palavras, nós podemos afirmar sem medo de que as entranhas do nosso Senhor Jesus se moveram quando ele viu a condição miserável daquela mulher. Em outra ocasião, a população precisava de comida, estavam apavorados, no meio da escassez, com dificuldade. Imagine como é você ser um homem que busca um emprego mês após mês, ano após ano, angustiado, vendo a sua família passando por dificuldades, você já não tem a quem clamar. Então eu vou dizer a você a quem você vai clamar, um homem que entende de escassez e que sabe o que é passar por dificuldades, Jesus. Em Lucas capítulo 7, verso 13, igualmente que em Mateus capítulo 14, verso 14, outra vez é dito que o nosso Senhor se condoeu daquela população. As pessoas passando por angústia, Jesus olhou para ela e compadeceu-se delas. Agora eu quero te lembrar um terceiro e último episódio. A narrativa bíblica nos diz que Cristo estava com o seu prato de comida à mão, sentou em casa, chegou o momento de descanso. Mas algum movimento fora da casa chamou a atenção de nosso Senhor. Ele olhou e disse, vou ajudar. Largou o prato e caminhou rumo à porta. A família disse, ele enlouqueceu, já está fora do juízo, já é demais o que ele está fazendo. Era até bonitinho, talvez eles achassem, que Jesus, vez ou outra, se manifestasse disposto a ajudar quem precisava. Mas naquele nível, já estava fora do comum, assim pensaram os seus conterrâneos, os seus moradores de casa, seus domésticos. Jesus não se deixou deter por nenhum deles, mas foi na direção deles e disse que foi cuidar deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Condoeu-se outra vez. Eu preciso que você entenda uma coisa. Qual é a angústia que paira no seu coração? Qual é a petição que você precisa que o Deus do céu resolva para você? Qual é a miséria que você precisa que Ele traga uma novidade? Qual é a angústia que você precisa que Ele traga renovo? Fale com Jesus. E Ele saberá usar as palavras certas para representar você na sala do trono diante do soberano Deus. Saiba que você não pode entrar lá por seus próprios méritos, porque um sacerdote nunca pôde entrar na presença de Deus por seus próprios méritos. Ele teve que ser escolhido por Deus, é o rei quem diz quem entra e quem não entra. Jesus está autorizado a entrar na presença de Deus. E se você quiser estar na presença de Deus, que seja Ele o seu representante. Porque esta é a forma segura de estar diante do poderoso Deus. Ninguém pode usurpar para si esta posição, mas Cristo, que tem o direito a esta posição, é capaz de fazer bom uso dela, condoendo-se das nossas dificuldades, porque foi um homem como nós, e sabe o que é viver como nós, e sabe como expressar as dificuldades de ser como nós somos. Porque Jesus é o único capaz de nos representar diante de Deus, porque Ele é um homem como? Você pode repetir isso comigo? Porque Jesus é o único capaz de nos representar diante de Deus? Porque Ele é um homem como nós. Versos 1 e 2. Agora vamos ao verso 3. Leia comigo, por favor, o que está no texto sagrado. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Agora nós estamos diante de uma outra realidade que revela por que Jesus é suficiente e legítimo para nos representar diante de Deus. No mundo antigo, isto é, no templo de Jerusalém, na religião judaica, o sacerdote tinha uma missão, como disse a princípio, representar o povo diante de Deus. Quem pode entrar na presença do Senhor? O sacerdote. Quem poderia falar em nome do povo? O escolhido de Deus. Este homem, portanto, estava limitado na sua condição, porque também era um pecador. Quando entrava na presença de Deus, para levar o nosso sacrifício, para que nós fôssemos aceitos diante do Senhor, para que alguém morresse para pagar o preço do nosso pecado,
Então, este sacerdote precisava, antes de tudo, apresentar ele um sacrifício que o legitimasse para esta posição. Ele era limitado, porque também era um pecador. Mas quando Jesus Cristo é chamado pelo autor aos Hebreus de um sumo sacerdote, este tem uma diferença. Enquanto aquele precisava apresentar um sacrifício para que ele pudesse entrar na presença de Deus, este, Jesus Cristo, é o próprio sacrifício aceitável na presença de Deus. Quem disse isso foi João. A primeira vez que viu o primo Jesus caminhando em sua direção, ele imediatamente disse na presença de todos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João identificou com precisão quem se tratava esta pessoa chamada de Cristo, o autor da salvação. Ele disse que este homem é o próprio sacrifício vivo, a providência de Deus. Quando nosso pai Abraão levou o seu filho Isaque ao alto da montanha para o sacrifício, uma cena dramática em que Deus requereu daquele homem a coisa mais preciosa que aquele homem já tinha ganho: o seu único filho. Então o jovem foi deitado sobre uma pedra, o seu pai levantou o cutelo e ia abaixar a faca e matar o jovem. No entanto, a Escritura diz que imediatamente a voz de Deus diante do homem obediente e cheio de fé, porque ele tinha consciência de que, morto Isaque, Deus era poderoso para fazer reviver aquele a quem anteriormente ele próprio havia dado vida. No entanto, Deus disse: pare a cena. Abraão recolhe a faca. E imediatamente a resposta que o jovem Isaque havia pedido antes: cadê o sacrifício?, foi dada por Deus. No meio dos arbustos estava o animal que resolveria o problema. Durante muito tempo o povo de Deus entendeu que o salário do pecado era a morte. Uma centena de milhares de animais morreram e muito sangue escorreu para que todo mundo entendesse que o salário do pecado é a morte. Mas nem todo o sangue de touros ou de animais seria suficiente para apagar nenhum pecado. A pergunta é: para que isso servia? A resposta é simples: era uma aula, era didático. Para que finalmente, quando nós víssemos o sangue do verdadeiro Cordeiro, último e suficiente, ser escorrido na cruz do Calvário, nós entendêssemos que agora estava saciada a conta, estava paga a dívida, porque aquele sangue era perfeito, suficiente e único era aquele ato. O centurião tinha razão. Este homem é verdadeiramente o Filho de Deus. Este homem é o que João disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus é o único capaz de nos representar diante de Deus, em primeiro lugar, porque ele é um homem como nós. Em segundo lugar, porque ele é o sacerdote e ele também é a oferta. É completa a obra de Jesus. Aquele que agora vai à cruz do Calvário, deita-se sobre o madeiro voluntariamente, é o sacerdote que diante de Deus apresenta o sacrifício perfeito. E o sacrifício perfeito é ele mesmo. O sacerdote e a oferta. A perfeição está materializada numa única pessoa. A suficiência está presente em um único indivíduo. E a pergunta é: por que você acha que existe outro capaz de representar você diante de Deus com tamanha eficácia? É um ledo engano a gente pensar que alguém pode ocupar um cargo tão elevado como esse de modo eficaz. É uma perda de tempo nós acharmos que existe alguém que está à altura deste Cristo. É uma perda de tempo marchar na direção destes outros tais sacerdotes, ou mesmo tentar apresentar estas outras tantas ofertas de sacrifício. Qual sacrifício, qual oferta pode ser maior do que o sangue do unigênito Filho de Deus? Do sangue perfeito que foi derramado, quantos animais nós precisaremos para chegar a algo tão sublime? A resposta é impossível. Agora nós estamos diante daquele que é capaz de nos representar, porque é homem como? E porque é sacerdote e é também a oferta.
Essa é a segunda resposta. Agora vamos à terceira resposta. Versos 4 e 5. Observe comigo em sua Bíblia. E se você tiver uma caneta, nós precisaremos marcar algumas coisas nesse texto para você recobrar em casa. Os versos 4 a 6, melhor dizendo, nos dão agora a terceira resposta do porquê Jesus é o único capaz de nos representar diante de Deus. O texto diz assim: ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então vamos entender quem é esse Arão. Arão, você sabe, andou junto com um homem que tinha um nome parecido com o dele. Quem era? Hein? Moisés. Peguei vocês. Moisés era, na verdade, o libertador. Arão era o sumo sacerdote. Foi o primeiro a ser chamado para tal posição. Como sacerdote, o que Arão fazia era representar o povo diante de Deus. Então, imagine esta cena. De um lado, Moisés, do outro lado, Arão. Moisés tinha um papel que nós temos falado aqui recorrentemente, era ser o libertador, o que apontava o caminho, ouvia a voz do Senhor e transmitia ao povo. Ouvia do Senhor e transmitia ao povo. A via de Moisés, ou a via mosaica, o seu ministério, consistia naquilo que seria no futuro chamado de ministério profético, aquele que ouve de Deus e fala com os homens. Mas Arão tinha um ministério distinto. Ele recolhia as petições do povo e as apresentava a Deus. Uma via contrária, um trabalho completo. Diante do povo estava aquele que falava em nome de Deus, e diante do povo estava aquele que falava a Deus em nome do povo. Era muito bom isso. Duas pessoas requeridas para tarefas importantes. Agora, Jesus Cristo é aquele que congrega em si estas duas faculdades. Ele fala em nome de Deus ao povo. Se você voltar comigo 2 páginas em sua Bíblia, preservando a que aí está, você vai ver no capítulo 1, verso 1 de Hebreus, sendo dito assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, vamos juntos? E de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós precisamos de Moisés para falar conosco? Não, porque agora quem fala conosco é Jesus Cristo. Havendo Deus outrora falado pelos profetas, nestes dias nos falou por meio do seu Jesus. Agora, o próximo passo nesta escola de Deus, a próxima série na faculdade do Espírito, era ensinar para o povo eleito que, do mesmo modo como Cristo é quem fala de Deus a eles, agora Cristo é quem fala em nome deles para Deus. Era isso. Então, Jesus Cristo, assumindo o ministério sacerdótico, como sumo sacerdote, como o mais alto, o supremo de todos os sacerdotes, está legitimado para trabalhar como foi com Arão. Por acaso Arão escolheu esta posição? Por acaso Arão levantou a mão em uma assembleia e disse: quero ser um sacerdote? A resposta é: pelo contrário. A verdade é que ele fugiu do chamado. Deus agora havia dado, depois de Arão, esta tarefa aos levitas. Você já deve ter ouvido falar deles. Os nascidos na tribo de Levi eram os legítimos para representar como sacerdote. Mas agora veio um sacerdote que não é da ordem levítica. Agora veio um sacerdote que vem de outra dinastia, que vem de outro grupo, que vem de outra ordem. Este sumo sacerdote, o texto nos diz, Cristo, veio de outra ordem. Veja só o que diz o texto do verso 5 em diante. Assim também, Cristo, assim mesmo, estou no capítulo 5, verso 5. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Ele não se voluntariou dizendo: quero ser eu. Ele foi escolhido por alguém, semelhante a Arão e semelhante aos levitas. Cristo
Cristo não se glorificou buscando a posição, mas foi escolhido por alguém para ocupar o cargo. O texto diz quem foi. Segue o verso 5 dizendo: mas o glorificou aquele que disse, vamos juntos? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A pergunta é: quem escolheu Jesus para a posição de sacerdote? A resposta é Deus. Porque Jesus era filho de Deus. Quando Deus diz, tu és o meu filho, e o autor diz que foi esse quem escolheu Jesus, então ele está dizendo que foi Deus quem deu a Jesus a legitimidade da posição. Então vamos entender isso. É que na sala do trono entra quem o rei disser que vai entrar. E o rei disse que quem vai entrar não são os santos, não é Maria, não é o sacerdote A, nem B, nem C, nem qualquer que seja, mas é Cristo, o seu único filho. Este que não veio de uma geração sacerdotal humana, porque existe aqui algo muito estranho nessa história que a gente tem que entender. Vamos em seguida no texto, verso 6. Como em outro lugar também diz, leiamos juntos: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E este tal Melquisedeque aparece de novo no verso 10, lá na última linha. E nós nos perguntamos, até aqui eu entendi quem é Arão, e que a ordem de Arão depois foi substituída pela Levítica, tudo isso a gente entendeu. Mas que ordem é essa de Melquisedeque? A resposta é simples. Quando Abraão ganhou na batalha contra os reis de Sodoma e Gomorra, é dito que o homem ficou tão feliz naquela luta, recolheu tantos despojos e voltou daquela guerra tão rico, que ele teve uma iniciativa que todo homem piedoso tem também quando volta rico de uma jornada. O que ele faz? Dá o dízimo. E o que mais? Ofertas. Como expressão de reconhecimento de que Deus foi quem deu a vitória, de que a providência veio do alto, ele vai a Deus para expressar gratidão. Com o órgão mais sensível do corpo humano. Qual é? O bolso. Órgão mesmo. Porque tem gente que é tão meu que é parte de mim, não é assim? O piedoso homem vai ao Senhor, mas não na presença do Pai. Porque Abraão não podia entrar na sala do trono. Lembra? É o Deus, o rei, quem diz quem entra. Então como ele foi? Deus havia escolhido uma outra pessoa para esta posição, provisoriamente. E o nome desta pessoa era Melquisedeque. Uma figura enigmática nas páginas das Escrituras. Chamado de o rei de Salém. O rei da cidade que um dia teve o nome de Salém, porque centenas de anos depois passaria a se chamar outra do nome parecido. Jerusalém. Dessa vez vocês acertaram. Viu só? A cidade de Salém, que no futuro se chamaria Jerusalém, era no passado governada por um homem chamado Melquisedeque, um homem sem origem. Não há nenhuma distinção na página das Escrituras dizendo de onde esse homem veio. Quem era seu pai, sua mãe, onde ele nasceu, quem fez dele um sacerdote do Senhor, como ele conhecia o Senhor, tendo sido Abraão o primeiro a ser chamado para ser pai de uma grande nação, que era a nossa nação, o nosso povo. Quem é este Melquisedeque? Um homem que parece ter sempre existido, e um homem que, do mesmo jeito que entrou para a história, misteriosamente, saiu da história. Porque ninguém também nunca mais ouviu falar deste Melquisedeque. A ideia é que Melquisedeque é um homem que parece não ter origem e parece não ter fim. Combina com Jesus Cristo. Um homem que não tem origem e um homem que não tem fim. Um homem que sempre existiu, de cuja origem nós não podemos elucubrar com de onde veio, porque não há como nós chegarmos a conclusão alguma. Este homem, por Deus, foi fundador de uma ordem sacerdotal, e agora é dito que Jesus é a continuidade do sacerdócio deste homem. Mas a pergunta é, por que Jesus é o único capaz de nos representar diante de Deus? Em primeiro lugar, porque ele é um homem como? Em segundo lugar, porque ele é o sacrifício e ele é o sacerdote e a oferta.
E em terceiro lugar, porque ele é da ordem de Melquisedeque, da ordem que sempre existiu, da ordem eterna. Alguém que sempre esteve nesta posição, mas que apenas nos foi revelado na história em um momento específico. Jesus Cristo sempre pôde estar na presença de Deus e sempre poderá estar lá. É por isso que ele é suficiente para nos representar. O único capaz de, na presença de Deus, falar em nome de você e em nome de mim. E é impressionante porque é dito a nós que esta figura de fato combina com Cristo. Porque Jesus não escolheu esta posição, mas Deus o colocou lá. O apóstolo Paulo explicou assim lá na carta aos Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler para você. Assim disse o apóstolo: tende em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e à morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse Jesus como Senhor, para a glória de Deus Pai. O sacerdote que sempre esteve nesta posição, que nunca usurpou esta posição, mas que a recebeu das mãos do Pai, que o legitimou para lá estar, é agora o nosso representante diante do Criador. Nós aprendemos aqui que Jesus é da ordem de Melquisedeque e por isso ele é capaz de nos representar. E eu chamo a sua atenção para a última resposta a esta pergunta: por que Jesus é o único capaz de nos representar? E nós vamos olhar para o verso 7 a 10. Peço a você que com coragem leia comigo este texto, caminhando para o final desta mensagem. Vamos juntos? Capítulo 5, versos 7 a 10. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus é o único capaz de nos representar diante de Deus? Porque Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o autor. Jesus é aquele que, tendo vindo na forma humana, sofrendo e morrendo no nosso lugar, pagou a conta que nós não poderíamos pagar. E o texto nos diz que Jesus fez isso em meio a muitas dificuldades. Olhe para o verso 7. Foi dito que ele estava na carne, sofrendo como nós, já falamos sobre isso. Foi dito que Jesus fez isso em meio a clamor, não simples clamor, mas qual tipo de clamor? Forte clamor e lágrimas, chorando, clamando, orando e suplicando para quem o podia livrar da morte. E tendo ouvido de Deus a resposta, não. Dirigidos pelo presbítero Hamilton, nós lemos a cena final de Nosso Senhor. Quando ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A resposta de Deus não foi, eu estou com você, retirando ele da cruz. A resposta das orações de Jesus que antecederam a este clamor na cruz, semelhantemente. Quando Jesus disse, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, qual foi a resposta de Deus para ele? Não passo. Deus não demonstrou amor e cuidado para com seu filho, livrando daquilo que ele havia pedido.
Havia Jesus pedido algo ruim? Por acaso alguém que está à véspera da morte pedir vida é algo ruim? A resposta é não. Mas todo filho que confia no Pai, todo filho que tem a sua vida devotada ao Pai, todo filho que entende o amor de seu Pai, é capaz de ouvir a voz de seu Pai, mesmo que ela seja não, e confiar. Se nós que somos homens maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, disse Jesus, quanto mais o nosso Pai que está no céu dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Nós, confiar na palavra do Pai e obedecer sem restrições é um grande desafio. Mas Jesus venceu. E agora, por causa da sua vitória, Ele é capaz de nos representar diante de Deus. E quando isto for requerido de qualquer um de nós aqui, isto é, ouvir a voz de Deus dizendo não e suportar. Ouvir a voz de Deus dizendo não e entender que isso não é ódio, mas é amor. Ouvir a voz de Deus dizendo qualquer coisa diferente daquilo que nós gostaríamos de ouvir. E entender que isso é uma expressão de graça. Será algo possível apenas para uma categoria de pessoas. Para aquelas que confiarem no Pai, irrestritamente. E que confiarem no Filho como seu representante para vencer esta parada. No momento, filho, porque aqui todos são filhos, não é verdade? No momento em que você, jovem, no momento em que você, adulto, precisar obedecer à palavra de Deus, diante do vício que chama, diante do pecado que te assedia, diante de Satanás que diz volta para o Egito, diante das propostas do mundo que diz cede, abandona a lei, vem para a gente que a gente te aceita, nós somos inclusivos. Todas as vezes que Satanás te assediar e que lhe for requerida a obediência e que as forças lhe faltarem, que as pernas quase levarem você contra a sua própria consciência, clame pelo representante que você tem diante do Pai, porque ele aprendeu a vencer a obediência. Pelo caminho da obediência foi ouvido. E o texto do verso 7, na última linha, nos diz que ele foi ouvido por causa da sua piedade. O único homem, presbítero, que pisou na face da terra e foi ouvido por Deus por causa de seus méritos pessoais foi Jesus Cristo. É por isso que o nosso lugar é outro. O nosso lugar é diferente. O nosso lugar é de reconhecimento de nossa miséria, de nossa pequenez. É de dizer, eu não tenho mérito, Senhor, para entrar na Tua presença. Eu não sou aceito na Tua presença porque o Senhor tem peninha de mim. Eu sou aceito na Tua presença é porque o meu representante está aí do seu lado. O autor da minha salvação está na sua sala. E é por meio dele que eu clamo ao Senhor. Eu peço ao Senhor, fortalece-me, ajuda-me a seguir em frente, porque eu não preciso me entregar na agenda deste mundo. Eu não preciso voltar para comer o alho, as cebolas do Egito. Eu não preciso comer o pão que o diabo amassou. Porque agora o meu representante está na sala do soberano Senhor. Eu posso clamar e ele vai me ajudar. Ele disse, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é ver para crer, é crer para ver. Irmãos amados, Jesus é o autor da nossa salvação. Eu gostaria de lhe dar algumas aplicações para isso, para você levar no seu coração daqui nessa noite. Varre daí todos os santos. Arranque daí qualquer outra representação mariana ou sacerdótica que alguém tentar lhe oferecer. Porque tudo o que nós precisamos é desse representante diante de Deus, de Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Jamais dê a nada ou a ninguém a honra que é devida apenas a Ele. Só Ele é digno dessa posição. Então, em primeiro lugar, confie nele.
e clame a Deus somente por meio dele. Não ouse fazer uma oração a Deus que não termine com a solene frase, em nome de Jesus, porque ela não será ouvida no céu. Peça perdão a Deus pela intermediação dele. Peça ajuda a ele para vencer a luta contra o pecado. Peça ajuda a ele para seguir e ser um filho obediente. Confie apenas nele. Jamais confie em seus próprios méritos para estar na presença de Deus. E finalmente, agradeça a ele por ter aceitado voluntária e graciosamente ser o seu representante diante do Pai. Sabedores de que aqueles que confiarem nele, aqueles que esperarem por ele e somente por ele, experimentarão das mãos dele a salvação, porque ele é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecerem. Amém.